Adeus ao mestre. A data 9 de setembro de 1963 assinala o desenlace do saudoso mestre, professor Henrique José de Souza, eminente intelectual, fundador e presidente vitalício da Sociedade Teosófica Brasileira, bem como desta revista, tendo sido também fundador e grão-mestre da Ordem do Santo Grau, grande ocidente do Brasil. Teria completado 80 anos no dia 15 daquele mês, data em que costumávamos festejar sua vinda avatárica ao mundo terreno. Partiu o cortejo fúnebre do Sanatório São Lucas, eficientemente dirigido pelo seu particular amigo e admirador, Dr. Eurico Branco Ribeiro. Cito nesta capital a Rua Pirapitingui, no 80, número que coincidiu com os 80 anos de idade de JHS, e que lembra aos astrólogos cabalistas a 8ª casa do Sol, indício de grande fatalidade. O astro-rei se relaciona com o Supremo Governo e o poder sacerdotal, com vistas a Melquitzedec, rei e sacerdote, quando exalava o último alento na face da terra, não para morrer, no sentido que o vulgo dá à morte, mas para ressuscitar e viver integralmente na plenitude dos poderes de seu verdadeiro reino, a mansão de Deus, Shambhala. Seguiu rumo a São Lourenço, no sul de Minas, tendo o corpo do pranteado mestre ficado algumas horas exposto à visitação em nosso templo, onde recebeu as homenagens póstumas e o compungido adeus dos membros de sua numerosa família, de centenas de amigos da localidade e da quase totalidade de seus discípulos procedentes de vários estados. A inumação ocorreu na tarde daquele dia, no cemitério local, sendo oportuno assinalar que, por vontade do preclaro extinto, seu túmulo fora construído em posição frontal ao do americano Winfield L. Seymour, o enigmático Jack, a quem Eugênio Marins dedicou um estudo intitulado Um Gina Autêntico, e que, há cerca de 20 séculos, desempenhara tremendo papel no último ato da tragédia do Gólgota. Viera ele de longínquas distâncias para testemunhar ao mestre seu resgate kármico. Sim, e mereceu agora a recompensa de o ter como vizinho e guardião no Campo Santo de São Lourenço, capital espiritual do Brasil, na expressão de Roso de Luna, e centro espiritual do mundo, na de JHS, como sede da Ordem do Santo Grau, grande ocidente do Brasil. Toda sua fecunda e fabulosa existência, repleta de lutas e acidentes inenarráveis, pois que os decisivos ocorreram nos planos do invisível, foi inteiramente consagrada à humanidade e à pátria, que ele tanto amou, a este imenso Brasil que desde a criação de Dharanã denominou berço da nova civilização, por conhecer esotericamente que a lei predestinou ao povo eleito do nosso país a grave responsabilidade de comandar a evolução espiritual da humanidade da Era de Aquário. O professor Henrique José de Souza escreveu e ensinou ininterruptamente durante mais de 60 anos. Escrevendo e ensinando, transmitia conhecimentos que somente no novo ciclo de evolução da humanidade poderiam ser revelados. Em saudação feita ao querido e saudoso mestre, o prezado irmão Luífe da Rocha Fragoso assim se expressou: apologia que tentarei fazer de uma pessoa admirável, bondosa como uma criança, simples como um rústico, sábio como um deus, serve o preâmbulo como subsídio para a descrição desse homem, a qual, advirto, não ser capaz de efetuar, digo, porque não possuo a acuidade mental e a intuição e delicadeza de alma para enquadrar num panorama intelectivo a personalidade apaixonante e bizarra de Henrique José de Souza, mescla eloquente de divino e de humano, cosmicamente intolerante com o erro, a mentira e tudo quanto retarda e atrapalha a evolução da mônada humana, e muitas vezes deixando correr pela face lágrimas de criança inocente, explosões de carinho e amor por um amigo ou discípulo, ao qual tem ocorrido um sofrimento ou por uma desgraça de ordem coletiva. Duas faces numa cara só, uma que chora, outra que sorri, sabedoria e amor, rudeza da justiça e misericórdia do perdão. Sim do perdão, imenso por todos os vilipêndios. Henrique José de Souza, em síntese anagramática e gráfica, JHS, o professor Henrique, tão conhecido em São Lourenço e no Brasil, e por que não dizer em todo o mundo, e por gente de altíssimo quilate, não criou este generoso, cívico e purificador movimento espiritual, esta escola de teósofos, que é a STB, depois de adulto e por força de um simples e romântico entusiasmo ou impulso emotivo. Henrique José de Souza, desde criança, desde muito jovem, conscientemente, planejadamente, cônscio da sua responsabilidade na engrenagem da evolução humana, iniciou no novo ciclo desta evolução o seu gigantesco e difícil trabalho de reunião, de aglutinação de pessoas, que no encadeamento das causas e efeitos que caracterizam a vida, devessem se ligar à ordem do Santo Grau. Tinha que fornecer a sua peripatética escola, neoplatônica, eclética e iniciática obra, ao
chamá-la eclética como é, cabe efetuar um esclarecimento. Não é eclética como se constituída fosse a posteriori de pequenas porções de pedaços e seleções de doutrinas, seitas ou religiões. Não é eclética como se fosse uma colcha de retalhos. Não é uma antologia, uma mescla, uma reunião de destroços. É eclética STB, porque a Ordem do Santo Grau é o fulcro, a fonte, porque é antiquíssima, de conceitos verdadeiros. O cume, na expressão que usava o genial teósofo Roso de Luna. É a semente das verdades já descobertas, redescobertas e a serem desvendadas. É a fonte perpétua do passado, do presente e do futuro. E isso porque através dos séculos, ora oculta, ora patente e agora publicíssima, com o nome de STB, sempre existiu e inspirou outros movimentos que têm sido benéficos à humanidade. Por isso, ao membro da Ordem do Santo Grau, os conhecimentos da ciência também são necessários para as deduções e induções do teósofo, e para que ele, com a ciência oficial, possa melhor explicar as verdades filosófico-ocultas da sabedoria iniciática das idades. É o sábio que, na bioquímica invisível da vida, maneja balões de ensaio humanos. Muitos balões quebram-se. Paciência. São balões humanos contendo como sais e reagentes, tendências, impulsos, debilidades, ausência de discernimento e às vezes até diabólicas tendências, que ao eclodirem, passam por sua vez a constituir a teia da luta do mestre na reconstituição trabalhosa da sua algébrica operação espiritual. Por isso é que JS, o grão-mestre da Ordem do Santo Grau, não está ao alcance dos homens que não o querem conhecer e, consequentemente, reconhecer. Outros que, tendo tido contato com ele e com sua obra, não o compreendem por não discernirem sua personalidade admiravelmente sedutora, viva, sentimental quanto se pode ser, excêntrica e ao mesmo tempo atrativa, genuinamente sábia. Uma pessoa que dorme pensando no mundo, sonha com o mundo, quando não o vigia pelas horas a fio, que desperta preocupado com o mundo, passa o dia escrevendo ou falando do mundo, que repele e foge da morte, atormentado pelas ideias de que com ela cesse a corrente trepidante e progressiva de ensinamentos e revelações consecutivas. Sim, a morte, espantosa solução de continuidade de uma obra em marcha, mas ainda inconclusa, possui e alimenta o anseio da realização alheia. Excêntrico, por isso logicamente extrovertido, fala, descreve, conta, repete, conversa, não vacila, derrama-se abundantemente. Um mestre, respeitado como é, e o é pelo seu saber e poder, dinâmico, espontâneo, intuitivo, eloquente e de rapidíssimas reações mentais e agudíssima sensibilidade, que se afunda nos mundos sobreliminais a ponto de ver o pensamento alheio e perceber o que nos é invisível. Um mestre bom, que se preocupa, reclama, lamenta, acusa e recrimina, em sua angelical revolta, o discípulo porque este não progride com o esforço próprio sob o impulso do magno didata. Em nosso meio iniciático, o desenlace de JS assinala o desaparecimento do maior dos mestres e do melhor dos amigos. Sua individualidade, todavia, mônada imperecível do gigantesco ego, que nesta última passagem pela Terra se chamou Henrique José de Souza, continuará viva entre os seus discípulos, que sob sua orientação, invisível porém publicamente sentida, procurarão dar real desempenho à função que lhes cabe, qual seja a de fazer do Brasil o berço da nova civilização, cumprindo-se a profecia do querido mestre. Atniatniatat. Meu canto de cisne. Quanto mais pesado fizeres o mundo, mais o mundo pesará sobre ti. Sofro desde que nasci, e trabalho desde os 15 anos de idade. Todos o sabem, principalmente aqueles que ousaram seguir fielmente os meus passos. Não são raros os que me copiam, mas infelizmente adulteram para poderem apresentar como seu aquilo que lhes não pertence. Tradutore, traditore, tradutor, traidor. Os dias se aproximam para o final da minha jornada na Terra. Assim morro com e pela humanidade. Prometi a minha volta no começo do século XX, e assim aconteceu para o preparo da Era do Aquário, a Era de Maitreya, ou seja, mais uma vez, a manifestação da essência divina na Terra. Se as religiões conhecessem de fato o mistério dos avataras, elas não existiriam, mas tão somente uma, a religião sabedoria ou teosofia. Também poderia ser chamada de culto de Melquisedeque, a quem o próprio Cristo prestou homenagens, e Abrão pagou os dízimos ou impostos kármicos que lhe devia. Tudo fiz para que tais religiões se unissem através de uma frente única espiritualista. Ninguém me quis ouvir, ninguém visitou sequer o nosso templo, sem saber que o mesmo era dedicado ao Deus único de todas elas. Fiz mais, quis implantar o salvador slogan de uma frente única espiritualista. Um só idioma, um só padrão monetário. Ninguém me quis ouvir ainda. Os interesses econômicos de certos países, pelos quais eles se digladiam a golpes de bombas atômicas e de hidrogênio, sem saberem que estão destruindo o próprio mundo, nesse caso, a si mesmos, firmam no momento atual da vida humana o julgamento final do ciclo, que se deu em 1956, conforme estava escrito no interior da pirâmide de Kelps. Para não ir mais adiante e provar que,
sendo a vida universal dividida em ciclos. Ciclos de declínio, ciclos de elevação, na razão do construens e destruens de Bacon, o corse e ricorse de Vico. Sim, compreenderiam que o juízo final, apregoado pelas religiões ocidentais, longe está ainda dos nossos dias. Do mesmo modo que o mundo, os homens não estão ainda de todo formados. Por isso sofrem e choram as suas misérias. Os próprios cientistas não compreenderam os mistérios da natureza, e contra eles se revoltam, forjicando ideias loucas, como aquela do foguete à lua. Por infelicidade, o Brasil quer imitar o gesto dos três grandes, que em breve serão pequenos. Eles próprios falam dos seus erros, mencionando o dies irae, o dia da ira ou do julgamento. Inglaterra, Rússia, América. E isso na língua mais sagrada do mundo, que é a nossa. Sim, do último país que apareceu para servir de berço à nova civilização ou era do aquário, pouco importando que outras civilizações aqui já tivessem vivido, como provam os vários biótipos de índios, cada qual em sua respectiva tribo, apontando no passado remoto da história a raça a que pertencia. Aí estão também firmadas essas nossas atuais divulgações. As inscrições rupestres no Nordeste brasileiro, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, nas de São Tomé das Letras, por onde quer que tivesse andado o homem. O Manu, conduzindo seu povo para determinado ponto do Brasil fenício, Brasil ibero-ameríndio, Brasil de diversas raças, para agora ser o Brasil de Cabral, vertido no sangue dos brasileiros. Nesta mesma revista já publicamos uma pedra que o ermitão de Itaparica, mais conhecido pelo nome de Venceslau, guardou durante 14 anos, depois que o próprio Cabral lhe apontou o lugar onde a mesma havia sido enterrada. Essa pedra esteve conosco e fomos o único a decifrar as palavras ideográficas que na mesma se acham. Aqui neste lugar, dois ramos raciais se encontram pelo itinerário de Io. Foi naquele mesmo lugar que os dois fundadores da obra, em que STB se acha empenhada, se encontraram, para depois rumarem para Lisboa, após terem cantado o prólogo do Tintim por Tintim, cujos dois protagonistas outros não eram senão Ulisses, o grande herói de Troia, o mesmo que fundou Lisboa, lhe dando seu próprio nome feminino, ou seja, Ulícipa, em companhia da sua contraparte Helena, não a mulher de Menelau, que foi trocada pela sua, mas a verdadeira Ulícipa, de cujo nome também se pode tirar sua verdadeira origem, ou seja, a princesa Atlante Lícipa, cujo anel, com mais de 1 milhão de anos, ela ainda possui nos dias que correm, segundo sabem todos aqueles que acompanham os passos de ambos. Dentro em breve, 3 templos estarão firmados no Brasil para provar que o trabalho de Badesir, do Amazonas à Bahia, e de Etibal, seu filho, desse lugar ao Rio Grande do Sul, pouco importando seus nomes naquela época, foi hoje devidamente completado. Um templo nas imediações do Roncador como centro do sistema geográfico brasileiro, onde já se acha um marco apontando esse mesmo lugar que em verdade nos pertence. Fato esse glorioso, que o sertanista Vilas Boas é o seu descobridor, como prova ter ele passado um telegrama ao presidente Juscelino Kubitschek cientificando de semelhante descoberta e respectiva medida de firmar naquele lugar semelhante marco. Sim, um templo nas proximidades do Roncador, outro em Taparica, ou melhor, um grande obelisco para ser visto de longe, e no qual se erguerá um santuário onde o fogo sagrado de nossa obra vibrará de modo permanente. Além do mais, para dizer que o Brasil é a terra do fogo sagrado, e é nele onde vibram crepitantes as brasas desse mesmo fogo. Sim, o Brasil é o santuário da iniciação do gênero humano, a caminho da sociedade futura. O terceiro templo, como se sabe, já existe em São Lourenço, e no qual se firma a Ordem do Santo Grau, lugar esse donde se irradiam para todo o orbe terrestre as excelsas vibrações da sabedoria divina. Fogo também, mas que não queima, e sim que vivifica e anima o cérebro e o coração de todos aqueles que por ele forem atingidos. Lá estão escritas as mesmas palavras que devem figurar no obelisco de Itaparica, o que diz respeito ao lugar onde a mônada chegou, pelo itinerário de Io, firmando as duas raças apontadas na Pedra de Cabral guardada em custódia pelo ermitão Venceslau, na ilha de Itaparica. Nas 5 cartas de Francisco de Paula a El Rei de Portugal, aponta ele aquele que deveria vir e que se chamaria Henrique, vindo de uma região subterrânea, passando depois por uma ilha a caminho de Lisboa. Não foi assim que se deu naquela misteriosa viagem dos dois fundadores da obra a caminho de Portugal? Sim, naquele mesmo lugar, onde na Serra de Sintra existe até hoje uma sibilina profecia que aponta a hora chegada de se unirem o Oriente e o Ocidente, como a temos publicado por diversas vezes nesta mesma revista. Sim, a hora é chegada. E aí daquele que não compreender que é a mesma da separação do bom trigo do joio. Por isso, aquele que deveria aparecer novamente no mundo, no começo do século XX, vai sumir-se para o mesmo
lugar de onde veio um dia, o mundo de Duat. Esse mundo onde Jack recebeu ordem para vir em busca do professor Henrique José de Souza, em São Lourenço, e depois de lhe ter contado toda a história da sua vinda da América do Norte para o Peru e deste para a Bahia, onde recebeu por esposa uma moça de nome Glória, pertencente à família Souza. Repito, morreu e no cemitério de São Lourenço se acha pé com aquele de que tanto lhe falaram nos mundos subterrâneos, isto é, num clã inca, por sinal que se comunicando com a Serra do Roncador por galerias subterrâneas. Esse misterioso personagem que repousa no humilde cemitério de São Lourenço, que veio de Longim, quais paragens, sabia de sobra quem era o mestre. Como este, do mesmo modo, conhecia o Jack do tiro ao alvo, cujas candas ou tendências do passado apontavam-lhe a missão de outrora, ou um outro alvo, digamos, coracional, onde introduziu a sua lança. Estude com atenção o artigo que mais uma vez é publicado nesta revista, com o título Ungina Autêntico. Esse mesmo ser que, tendo recebido das minhas mãos uma fotografia do Senhor dos Passos da Ajuda, atirou-se nos meus braços banhado em lágrimas. Dizer as palavras por ele proferidas naquele momento não é possível, que falem a mente e o coração de todos aqueles que de fato sabem raciocinar e amar neste mundo. Estes sim que são os eleitos. Como diz muito bem aquele manuscrito da caverna do Mar Morto. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos eleitos, e não aos de boa vontade. Do mesmo modo que aquele outro manuscrito, que diz: debaixo dessa caverna se acha a cidade de Esgard, cujo nome equivale a Asgard ou Agartha. Vai mais outro manuscrito, para que todos se interessem pelo que está escrito há mais de 2000 anos. Vejamos ainda este outro manuscrito. Jesus esteve entre os essênios. O cérebro eletrônico, do qual se servem os cientistas e religiosos que procuram interpretar os referidos manuscritos, diz que naquele espaço apagado pelo tempo, vai bem a palavra que traduzida para o nosso idioma é aqui, isto é, Jesus esteve aqui entre os essênios. O fato de muitos estarem fugindo de interpretar tais manuscritos significa temer que a sua religião desapareça. No entanto, saibam quantos procuram descobrir a divina sabedoria, que duas religiões já existiram, ou existem ainda no mundo, que foram as verdadeiras, o budismo e o cristianismo. Buda apareceu no ano 645 antes da era cristã. Sim, Buda no Oriente, Cristo no Ocidente. Da união dessas duas religiões deveria nascer uma outra, que a bem dizer é a do culto de Melquisedeque. No mais, quem quiser melhor compreender as palavras de um morto-vivo, que vá ao museu de nosso templo e aprecie uma cruz que lhe veio também de muito longe. Naquele museu existem objetos de culto do Buda e do Cristo. Foi assim toda a minha vida atual. Só a conhecem aqueles que conviveram comigo. Pelo que se vê, os que me ofendem, os que me desprezam e levam para o ridículo, jamais poderiam pertencer a qualquer dessas duas religiões. Nos versos 6 e 7 se diz que Melquisedeque é aquele a quem os pecadores maltratam. Com isso está dito tudo. At niat niatat.